Meus amigos, temos muitas coisas para conversar no vídeo de hoje, hein? Parece que o Palmeiras quer o nosso centroavante Pedro, mas é claro, o nosso Flamengo não quis nem sentar para conversar. Outra coisa, hein? Teve até mesmo um certo repórter aí, o nosso querido Eric Faria, que começou a alfinetar a própria mídia, a própria imprensa paulista. Ai, 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 tem muita coisa para mostrar para vocês aqui também, hein, mitos? É claro, no vídeo de hoje vamos aqui conversar sobre as últimas notícias do Flamengo. Tem muita coisa interessante. Vem comigo, mitos. Conheça o Futebol Team, o melhor manager de futebol que você vai conhecer. Os caras vieram lá dos Estados Unidos para simplesmente arrebentar com a boca do balão aqui na América do Sul. E digo mais, mitos, vou dar um conselho de amigo para vocês. Cheguem no nível 40 que vocês vão ter direito de concorrer a uma camisa oficial do clube cujo qual vocês escolherem. Para mais informações vão lá no meu Instagram, @DogaAlbino. Não perca tempo e venha se tornar um mito comigo também. Vamos jogar juntos? Fala comigo, mitos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso vocês não me conheçam, muito prazer, sejam muito bem-vindos, ok? Eu me chamo Douglas Albino e sou novo aqui na plataforma do YouTube. É claro, aquela resenha de sempre, aquela parte que é meio chata, mas eu meio que sou obrigado a fazer, né, mitos? Poxa, eu dependo de vocês, ok? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo. E outra coisa, também ative as notificações, ok? Pra vocês não perderem vídeos como esse, como o de hoje, como essa questão aí das últimas notícias do Flamengo. Tem muitos reacts, tem pós-jogo, tem pré-jogo, tem análises táticas. Cara, tem muita coisa aqui, ok? Então vem comigo, mitos, com certeza você não vai se arrepender. Fechou? Agora, sempre trocar tempo, vamos conversar aqui sobre as últimas notícias do Flamengo. Vamos começar, claro, com o ponto principal desse vídeo, que é o nosso querido Pedro, que está sendo, ó, objeto de desejo do Palmeiras. Então, bora lá, mitos. Seguinte, acredito que não é novidade para ninguém. O Palmeiras, que está atrás do centroavante já faz um bom tempo, e agora parece que a tia Leila realmente resolveu tirar o escorpião do bolso e veio atrás do nosso querido Pedro. E é uma coisa que eu acho até mesmo uma certa covardia, ok, mitos? Pelo menos, claro, é a minha opinião, porque eu fico vendo, cara, a hipocrisia muitas das vezes da própria imprensa, principalmente a imprensa paulista. É claro que eu não falo em nome, como é que eu posso dizer, generalizar. É claro que eu não estou aqui falando mitos, de forma generalizada, ok, mitos? Então é claro que tem sim os seus que se salvam, mas eu estou falando assim na forma, tá bom, que a grande maioria faz. Então é isso, eu acho realmente uma baita de hipocrisia. Porque eu vejo o Palmeiras vindo negociar aí com o próprio representante do Pedro, com o staff do Pedro, antes de sequer chegar a vir conversar com o Flamengo, cara. Sinceramente, se fosse o Flamengo fazendo isso, eu tenho certeza que já teria muita gente aí metendo a pancada no Flamengo, mitos. Então, sinceramente, eu acho isso uma baita de uma hipocrisia. Eu falo isso porque eu vivencio futebol há muito tempo. Vocês também, que são macacos velhos aí, com que diz respeito ao jornalismo esportivo, vocês também sabem disso, mitos. Vocês com certeza devem ter visto aí a imprensa por isso várias e várias vezes criticar o Flamengo quando fez situações como essa. E agora que o Palmeiras faz também, eu não vejo ninguém criticando aí não, cara. Não vejo. Pelo menos eu não vi ninguém. Pode ter um outro aí, talvez nos comentários vocês podem me corrigir. Mas se teve, foram muito poucas pessoas, a grande maioria sequer falou sobre isso. Mas enfim, parece que a Tia realmente tirou o escorpião do bolso, veio negociar com o staff do Pedro e segundo fontes, e é claro, isso aí eu não tenho como afirmar pra vocês, a não ser que o próprio Pedro viesse me falar algo que é pouco difícil, ou o Pedro viesse a público, mas segundo fontes, o Pedro realmente se interessou pela proposta. E eu também acho completamente compreensível, né, mesmo? Todo mundo sabe da qualidade do Pedro, o Pedro é atacante de seleção brasileira, é um cara jovem, é um cara que bate com as duas pernas. Pô, eu não vou aqui citar todas as grandes características do centroavante. Pedro é um dos melhores aqui do Brasil. Sinceramente, o Flamengo tá muito bem servindo de centroavante, ok, mitos? Se formos considerar o Hulk como centroavante, que o Hulk agora tá um pouco mais velho e tal, né? Do Atlético Mineiro. Se a gente for considerar o Hulk como centroavante, dos três melhores aqui do Brasil, o Flamengo tem tem dois desses três melhores, né, mitos? Tem o Pedro, o Gabigol e o Hulk, se for considerar centroavante, que hoje ele joga nessa função, né? São os três melhores centroavantes aqui que atuam aqui na América do Sul, e desses três o Flamengo tem dois. Então é natural que o Pedro, até mesmo o próprio staff dele, fique pensando numa dimensão de carreira. Mas espera aí, o Flamengo não é uma grande dimensão de carreira? É, mitos. Só que o cara tem potencial para ser titular. Não é à toa que o Paulo Souza vem usando ele. O Flamengo ainda não definiu o seu time titular em si para a temporada, mas aí tem um ponto muito interessante nisso. Eu vejo muitas pessoas falando, peraí, é um pecado do Pedro ficar no banco desse time do Flamengo, blá blá blá. Cara, o Flamengo tá com essa canata do futebol da Sul-Americana que atua aqui. Beleza, o Pedro vai jogar, vai sair quem? Bruno Henrique? Gabigol? Se o Flamengo quiser usar mais, vai tirar quem? O Rascaeta? Não tem como, né, cara?
Não tem como. O Pedro é um baita de jogador, mas o Flamengo tá bem servido. E aí vem um ponto aí, quero mostrar pra vocês aqui agora, o que o nosso querido Eric Faria falou, inclusive trouxe algumas informações que eu também não sabia, Mitos. Eu vou até colocar na tela pra vocês, o Eric Faria foi defender o Flamengo, foi defender o Pedro, e ele até mesmo foi falar em respeito aqui, exatamente do que eu tô falando, né? Eu não vejo assim, nunca vi tanta gente aí querendo pensar na carreira do bem do Pedro, cara. A imprensa paulista é demais. Eita, nós. Vou colocar os comentários deles aí e vou comentando por cima. Então tá, bora lá, Mitos. Seguinte, Eric Faria começou postando assim, lá em seu Twitter, ok, Mitos? A histeria que o Globo, que a grande parte da imprensa está fazendo por Pedro sair do Fla é muito louca. Eu não vou entrar no mérito se ele quer ou não ficar, mas eu nunca vi uma campanha como agora. Isso tudo é preocupação com o cara, com o bem, ele colocou até entre aspas, né, do futebol, ou tem a ver com o clube onde ele está? O nosso querido Eric Faria, Mendes, foi até mais longe do que eu fui, né, Mendes? Porque eu apenas citei o Palmeiras, porque a grande parte da imprensa paulista lá e tal está pensando no bem do futebol paulista, consequentemente no seu clube, no seu time, que hoje é o mais forte, que no caso é o Palmeiras, que tem dinheiro muito por causa da Crefisa e assim vai. Todo mundo conhece a história, né, Mendes? Mas ele foi mais longe ainda, ele citou muito forte o Flamengo aqui, né? E foi mais ou menos onde eu entrei também, né, Mendes? Quando eu falei na minha própria introdução, onde eu falei, cara. É engraçado como a imprensa hoje tá tão preocupada com o futebol, sabe? Com o bem do Pedro, né? Eu duvido, cara, que se fosse pra qualquer outro clube, sem ser o Palmeiras, ou sem ser qualquer outro grande clube da grande São Paulo, ou seja, São Paulo, ou o próprio Corinthians, e o Palmeiras, claro, né, que se enquadra nisso também, eu duvido que a imprensa esteja tão preocupada igual está agora, né, amigos? Mas enfim, bora seguir pros próximos twitters, porque olha, tem mais, vai pegar mais pesado ainda. Vamos por mim, isso é só o começo, hein? Bora lá. Então, bora lá, Mix. Olha só que interessante que o Eric Faria falou, tá bom? Primeiro vamos ler o que o nosso querido Thiago Benevenuto falou aqui embaixo. Mas olha só, ele trouxe uma informação que até mesmo eu não sabia, cara. Eu não sabia, informação muito da hora. Mas vamos lá. Nosso querido Thiago Benevenuto, que sinceramente eu não faço a mínima ideia de quem é. E também fiquei com preguiça de precisar quem que é, tá bom, Mix? Sou sincero com vocês, mas deve ser famoso, porque tem um certificado ali, o selo oficial. Mas enfim. Ele falou assim no comentário do Eric Faria, aquele primeiro que vocês viram lá no Twitch e tal. Ele retweetou no caso, né? Acho que tem a ver com o desperdício de um grande talento numa posição muito carente. Pedro tinha tudo para ser o 9 da seleção brasileira. É engraçado que ela colocou, né? Tinha, como que já não tivesse mais, né? Ou seja, o Pedro não pode mais ir para a seleção. Enfim, é para acabar. Ah, bora lá. Aí chegou o nosso Eric Faria e ele simplesmente mitou. Ele colocou assim, toda hora, interrogando, claro. Me parece campanha, meu fera. E repito, o que impede, aí vem o que eu falei, ele de ser o convocado, jogar? Ano passado ele disputou 41 jogos pelo Fla. E o Gabi, nosso querido Gabigol, disputou apenas 42. E isso é um grande fato, mesmo. Ou seja, jogou um jogo a mais só com o nosso querido Pedro do ano passado, cara. Aí entra até na parada que eu falei pra vocês, que me acompanha sempre sabe disso. Por causa da CBF, o Flamengo perdeu o título brasileiro. O Flamengo, ficou 63% dos jogos do Campeonato Brasileiro, jogando com o time praticamente reserva, misto e tudo mais, por causa da CBF, contando origens indiretas. Esse não é um debate aqui, mas enfim. Ele se machucou 2 vezes também, isso é um fato, hein, Mitch? Se o Pedro não tivesse machucado, o Pedro teria jogado mais vezes pelo Flamengo do que o Gabigol no passado, cara. Olha só, algumas informações, algumas infos, no caso, para os seus debates no futuro e tal. Cara, que monstro, mano. Ele simplesmente jantou mais cedo o tal do nosso querido Thiago Benevenuto. Então, bora lá, Mitch. Seguinte, cara, quem que é esse cara, Thiago Benevenuto? Mano, na moralzinha, cara. Agora eu fiquei curioso. Eu sou uma mula também, não fui pesquisar antes quem que é, mas agora fiquei curioso. Olha os áudios do cidadão, velho. Pode me indicar onde eu acho essa histeria? É algum canal específico? Marinho não tem condições de brigar. Ele respondeu a pergunta do cidadão lá, do Thales e tal, né? Mas falando do Eric Faria, ele falou apenas esse trecho de cima aí, ok? Seguinte, Mitos. E aí o nosso querido Eric Faria falou, então vamos a uma comparação mais simples. Se fosse o Boca Juniors o interessado no Pedro, o debate seria, meu Deus, ele não pode deixar o Flamengo reforçar um rival do futebol brasileiro na Libertadores. Abraços. Cara, o Eric Faria tá demais, hein, cara. Na moral, tá demais. Mano, é aquilo que eu tava falando pra vocês, né, Mitch? Não tem muito o que argumentar nesse sentido assim, não, cara. Eu não entendo por que toda essa histeria, realmente. E o cara perguntou onde tá essa histeria. Mano, eu vejo em tudo que é lugar. Canais no YouTube, canais palmeirenses, claro, principalmente. Mas não só isso, Mitch. Eu vejo a própria imprensa paulista, ok? O jogo aberto mesmo lá. Ulisses Costa,
ESPN, o pessoal falando, cara, é um desperdício o Pedro no banco, nananana. Cara, lá, lógico, salva algumas exceções, tá bom, Mitos? Aquela lá, o canal da Jovem Pan Esporte, mesmo os caras tão loucos, velho, tão louco pro Pedro ir pro Palmeiras e tudo mais. E eu entendo, né, essa loucura do Palmeiras, afinal de contas o Pedro é um baita de um centroavante e se encaixaria muito bem em qualquer clube da América do Sul, inclusive no Palmeiras que tanto necessita de um centroavante. Ok? Agora, o que não pode é, como é que eu posso dizer, é o pessoal querer obrigar o Pedro a ir lá. E passa essa impressão de que o Flamengo é obrigado a negociá-lo. Não é não, meu companheiro. E eu vi gente falando que o Flamengo não valoriza o Pedro. Tanto é que não valoriza que ele comprou o Pedro por uma bala para ser, entre aspas, reserva do Flamengo, cara. Como que não valoriza? Pagando o que pagou pra Fiorentina, tirando ele lá da Europa, ok? Que jogava pouco lá, pra quem não sabe, ele não tinha muitas oportunidades lá, como coisa que acontece com muitos brasileiros que vão pra lá, e veio pra cá. Como que o Flamengo não valoriza? Eu gostaria muito que esses tais aí, mídias paulistas e tal, os representantes da mídia paulista respondessem a minha questão. E pra encerrar, Mitos, eu não podia deixar também de fora do nosso querido Mauro César, que também tuitou, Mitos. Falou assim: fulano, acho um desperdício Pedro ser reserva no Flamengo. E daí? Pedro era reserva de... E aí, meu companheiro, me perdoe pela minha ignorância, tá bom? Vlahovic, na Fiorentina. Quando o Sérvio, hoje na Juventus, ainda tinha números modestos, poucos gols. Aí ele colocou, segue o tempo e assim vai. Isso é uma grande verdade, né, Mitos? Muitas pessoas, é bom que o Flamengo tenha os seus defensores, vou assim dizer, né? O Eric Faria, o Mauro César, é claro, tem outros aqui. Tu me coloca nessa posição, claro que por enquanto são muito menores que esses caras, né? Não tem tanta representatividade tanto quanto eles, mas é uma grande verdade, né, Mitos? É importante que influenciadores venham a se posicionar quanto a isso, né, cara? Porque realmente o que a imprensa paulista está tentando fazer, praticamente obrigando o Pedro a vir pro Palmeiras na grande grandeza, né? É realmente uma enormidade, é claro. Que é muito bom que o Flamengo tenha essa galera aí, o Eric Faria, o Mauro Souza e tantos outros aí, que venham a se posicionar também, né? Escrachando tanto e o quanto que a mídia paulista é clubista. Sinceramente, os dois aqui, tanto o Eric Faria tanto quanto o Mauro César, foram simplesmente fantásticos, Mitos. Então tá bom, Mitos, seguinte, 2 pontos. Primeiramente, quero pedir perdão pra vocês pela minha ignorância, tá bom? Eu acabei falando o nome lá do Thiago Benevenutre, com R, né, tá bom, Mitos? Você não quer aqui justificar nem nada não, né? Enfim, eu falei errado mesmo. E o cidadão lá do Vli, não sei o que, Rock ali, na verdade é Vla ou Rock, não sei nem como é que fala. Serve, então, né, me perdoe pela minha ignorância aqui. Então eu falei errado, peço perdão, né, que ninguém venha se sentir ofendido, foi apenas ignorância da minha parte, mas isso não muda nada, né, o fato das informações que eu trouxe e tudo mais, tá bom? Eu apenas sou um ignorante que não sabe pronunciar direito, ainda por cima lendo rápido e tal, e fazendo outras coisas aqui, porque minha tela tá pequena, tá bom? Não tá uma tela grande, não tô aqui tentando me justificar pela minha ignorância, mas enfim, perdoe pela minha ignorância de falar errado aí e tal, tá bom? Seguinte, Mitos, então é isso aí, vou ficando por aqui, Mitos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui desse vídeo onde eu trouxe as últimas notícias do Flamengo, e é claro, para vocês não ficarem de fora de mais vídeos, mais conteúdos como esse, por favor, ative as notificações aí, tá bom? Então é isso aí, Mitos, vou ficando por aqui, e aquilo que eu sempre falo pra vocês, ok? Não se esqueçam de mim, não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação.